bin ein Berliner. I have a dream. Olá, bem-vindos a mais um episódio da História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre a época do chamado Renascimento, o tempo em que os homens do Ocidente cristão deixaram de olhar apenas para o céu e começaram a procurar encontrar respostas para as suas inquietações também no humano e terreno. Não é fácil definir renascimento nem humanismo. Aliás, não existiu um renascimento, mas sim uma evolução gradual em que o homem, inspirado pela cultura clássica, começou a olhar mais para si e para a natureza. Aqui, importa desde já desfazer um equívoco. Ao contrário do que possa pensar-se, os clássicos eram conhecidos no mundo medieval. Platão teve grande influência em Santo Agostinho, e este no pensamento de toda a época medieval. Mais tarde, o pensamento de Aristóteles chegou ao Ocidente cristão através da Espanha muçulmana, isto no século XIII. São Tomás de Aquino procurou então cristianizá-lo, isto de forma a que pudesse ser ensinado nas universidades. O que o movimento renascentista procurou fazer de diferente foi recuperar os clássicos nas versões originais, ou seja, tal como foram escritos na Antiguidade, isto após séculos de adulterações provocadas, com ou sem intenção, pelos copistas. Daí que todo humanista necessitasse de conhecimentos de filologia. A tradução dos clássicos do grego ao latim para o vernáculo constituía um ponto crucial do seu labor, sendo que a difusão do resultado destes trabalhos beneficiou muito da invenção da imprensa. Porém, o movimento humanista é muito anterior à invenção da imprensa. Teve origem nos Estados italianos, que ao longo do século XIV começaram progressivamente a libertar-se do controle do Sacro Império. Então, ressurgiu o sonho de uma Itália unida por uma história e cultura comuns, ideia de que Petrarca foi precursor. Lembre-se também que, por essa altura, Dante escreveu a sua comédia, mais tarde apelidada de Divina, numa das muitas versões do italiano e não em latim. Enquanto os Estados italianos, como Florença, iniciavam o seu processo de afirmação, os grandes Estados feudais, como França e Inglaterra, estavam envolvidos numa guerra sem fim. Ainda, e a partir de finais do século XIV e princípios do século XV, os Estados e cidades italianas beneficiaram com o contacto com os gregos bizantinos, que fugiam do cerco turco a Constantinopla. Estes bizantinos, herdeiros do Império Romano, trouxeram consigo parte do legado clássico que o Ocidente tinha-se misturado com a cultura bárbara, sobretudo germânica. O Renascimento também não teria sido possível sem a prosperidade comercial e económica das cidades italianas. Foi esta prosperidade cosmopolita que permitiu o mecenato, e foi este que permitiu que os humanistas pudessem trabalhar fora do ambiente universitário, ainda dominado pelo método escolástico. O cosmopolitismo e a prosperidade eram também características da Flandres, outro dos polos do Renascimento, sobretudo na pintura. A pintura flamenga era mais austera que a italiana, e ao contrário desta, retratou também temáticas populares. No século XVI, o Renascimento espalhou-se por toda a Europa. Enquadrou um gênio universal como Leonardo da Vinci, gênios da pintura como Michelangelo, Rafael ou Tiziano, e pensadores da importância de Maquiavel, que pensou o Estado e as relações de poder de forma pragmática, Erasmo e Thomas More, estes mais utópicos e virtuosos. Pois, e como acontece ciclicamente, o Renascimento começou a ser contestado. No campo das artes surgiu o maneirismo, já a indiciar o barroco, e no campo do pensamento impôs-se uma mentalidade mais austera e focada em Deus, consequência da Reforma e da Contra-Reforma. Contas feitas, o Renascimento deixou um legado ímpar. Felizmente, o pensamento humanista entranhou-se na nossa cultura, sendo hoje a sua valorização tão crucial quanto foi na época de que vamos falar. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. Vamos passar então à conversa, começando por passar a bola ao Henrique. Eu imagino que tu, como tributário do pensamento humanista, estejas grato a estes teus antecessores do século XV e XVI. Sim, mas os antecessores do século XV e XVI são devedores a Protágoras. E eles próprios o afirmam na altura, porque Protágoras é o primeiro dos filósofos, talvez, a dizer que o homem é a medida de todas as coisas. E se tu olhares, por exemplo, para o homem de Vitrúvio, que depois o Da Vinci também volta a desenhar, não é? Que é o homem inscrito num círculo que está inscrito num quadrado. A proporção sabes perfeita. que as proporções perfeitas são todas em virtude das proporções do homem, da distância
da ponta dos cabelos ao umbigo, do umbigo aos pés, dos braços abertos, em relação com isso, que é sempre um 16, chamado o número de ouro, não é? Que era uma sucessão, se chama hoje o Fibonacci, não é? Mas que, e portanto, tudo isso, todo esse humanismo vem de onde? Quer dizer, hoje em dia, como tu sabes, na historiografia há uma grande discussão sobre se o Renascimento é verdadeiramente uma época ou se é uma transição entre duas épocas, ou seja, entre a época moderna e a época feudal. Sendo que a maior parte da historiografia já nem acredita que houve épocas, porque isto é tudo tão... Sim, são formas de catalogar. São formas de catalogar e as catalogações são sempre... Nós ainda aprendemos, eu pelo menos ainda aprendi que a Idade Média acabava com a queda de Constantinopla. Sim, depois não se percebia muito bem entre a queda de Constantinopla e o aparecimento, o surgimento destes grandes renascentistas, mesmo na Itália, bem em Florença. Sim, que foram anteriores à queda de Constantinopla. Anteriores à queda de Constantinopla, porque como é que isto se encontrava toda? As pessoas hoje não têm ideia de como é que era a Itália no final do século XV, portanto em 400. A Itália em 400 tinha o reino das duas Sicílias, que pertencia a Aragão, Nápoles e duas Sicílias. As duas Sicílias era a Sicília propriamente e a Córsega. E a Sardanha. A Córsega pertencia a Génova. Depois havia os Estados Papais, que era uma coisa relativamente grande na Península Italiana. A República de Siena, que é a segunda mais importante, a seguir a Florença, a República de Florença, no Renascimento. Mas ainda havia a República de Veneza, o Ducado de Milão, o Ducado de Savoia, o Marquesato, ou o Marquês de Saluzzo, e de Monferrat, e de Trente, e de Manto, e de Luca, e de Modena e Ferrara, quer dizer, tudo isto eram estados. Sim, eram cidades-estado. Não eram bem cidades. Alguns eram estados maiores e depois outros eram cidades-estado. O Estado Papal era grande e a República, era muito grande. E o reino de Nápoles e das suas Sicílias também era enorme, era muito maior que Portugal. E depois, mas já, por exemplo, a República de Florença, que é importantíssima, é relativamente pequena, é do tamanho do Distrito de Lisboa. Sim, e Veneza, Génova, o Milanado, Veneza são tudo... grande. Veneza era grande porque... O Milanado era muito importante, também ali. O Milanado, isso era importantíssimo. Agora, o que é que acontece? É que o termo Renascença é cunhado por um historiador chamado Giorgio Vasari, que é um historiador do século XVI. Ele é que, no fundo, é que vem dizer que aquilo era o tempo da Renascença. E porquê que era a Renascença? Porque renascia o espírito da Antiguidade Clássica. Ou seja, a Roma Clássica renascia na Florença Clássica. Mas depois... Não, diz. Henrique, mas é importante nós percebemos também porque é que a época clássica e todos os trabalhos clássicos e o tempo clássico foi redescoberto nesse tempo. É porque há essa preocupação de uma tradução e de ir às origens e de começar a traduzir os clássicos no original. Porque o que é que se passava na Idade Média? É que, como sabemos, muito do pensamento clássico não se integrava no pensamento cristão medieval. Então foi sendo adaptado ao cristianismo. O Santo Agostinho era claramente... Sim, mas por exemplo, no caso de Aristóteles, São Tomás de Aquino teve que o cristianizar, ou seja, teve que interpretar o pensamento de Aristóteles de forma a torná-lo possível de ser encenado nas universidades. Certo, mas conseguiu, São Tomás de Aquino conseguiu. Sim, mas depois... Aliás, de tal forma conseguiu, deixa-me só dizer que há uns tempos, quando foi eleita a nova líder do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, falou da vida boa, que era exatamente o centro da teologia de São Tomás de Aquino. Bom, quem diria, não é? Quem diria, não é? O mundo dá muitas voltas. Mas olha, São Tomás de Aquino, apesar de ter tentado cristianizar Aristóteles durante muito tempo foi proibido na Universidade de Paris. Sim. Por isso, e há uma adulteração dos clássicos durante a Idade Média, com intenção ou sem ela, por copistas, por pessoas que viam determinadas coisas que não eram... Tu disseste-o na introdução. Mas também é bom de ver o seguinte, sobretudo os gregos são redescobertos no Califado de Córdoba através de tradutores. Isso é importantíssimo. Através de tradutores árabes. Isso é importantíssimo. Muçulmanos, de qualquer forma. Portanto, há aqui uma conjunção de fatores que são muito anteriores ao Renascimento. E ainda há o 300 e o 400, não é? O 300, que é os anos 1300, não é? E exato, o 400, século XIV, e o 400, que é os anos 1400 ao século XV, em que no 300 já aparece o Giotto. O Giotto sim, já um precursor... Olhando para trás, parece quase um renascentista. E no 400... E além desses, como tu bem falaste, o Dante... com Petrarca. Petrarca, não é? Henrique, no século XIV, e em termos políticos,
há a parte de Giotto e a parte artística e de toda essa evolução, mas no campo político há esta nota curiosa, é que os grandes estados medievais e feudais, que eram basicamente 3 no mundo ocidental, o Sacro Império, França e Inglaterra, o Sacro Império não era uma unidade estruturada. Não. E tanto Inglaterra como França estavam envolvidas na Guerra dos 100 Anos e em profunda crise. E nasce aí até todos estes estados italianos de que falaste, que estavam mais ou menos agregados ao Sacro Império, uns mais independentes que outros. Sim, os de Sul, a Espanha. Começam... Espanha não, Aragão. Aragão, mas há ali uma capacidade de percorrerem um caminho autónomo. Certo. E o século XV e eu costumo sempre dizer isso, o século dos estados de média dimensão. É um século em que as grandes unidades, por vários motivos, sofrem as transformações que levam da Idade Média até ao tempo moderno, e tens estados como Portugal, como a Borgonha e como os estados italianos, que têm um protagonismo grande. A Borgonha, que muitas vezes é esquecida, a Flandres, e é também um polo de renascimento, e um polo sobretudo na pintura. Sim, mas isso já no século XV-XVI. Sim, no século XV-XVI, porque... de que nós inicialmente até fomos bastante tributários mais do que do italiano. Certo, mas eu quando estava a falar destes, por exemplo, a Divina Comédia é escrita em italiano, enfim, numa das muitas versões do italiano, porque o italiano que hoje se fala como italiano é o toscano. Porque e muitas vezes em Génova já não se percebe nada do que eles dizem. Sim, então em Nápoles... Ou em Nápoles ainda se percebe menos. Portanto, e aquilo continua a ser tudo italiano, embora haja uma norma ortográfica e uma norma gramatical que vem do... Sim, mas é muito recente, não é? Mas que é recente, tem 100 anos ou 100 e poucos anos. De qualquer forma, depois a comédia, por exemplo, a Divina Comédia, que se pôs comédia na altura queria dizer uma coisa que acabava bem, não era uma coisa que fazia rir. É por isso que a Divina Comédia, as pessoas vão ler no princípio... Pensar que se vão rir e não se riem absolutamente nada. Simplesmente acaba bem, não é? Acaba bem porque acaba no paraíso. Ele a entrar com a sua amada pela Beatriz, não é? Beatriz, que vai ali pelo paraíso. Portanto, quer dizer, aquilo só queria dizer que acabava bem. Como o drama acabava mal, não é? E claro. Portanto, isso foi especializado. Mas Dante é muito ousado na crítica que faz também social. Porque, apesar da temática... Porque os bispos vão todos para o inferno, por exemplo. Claro. Quase todos, acho que vão todos mesmo. Mas repara que a temática é medieval. Porque é a condenação, purgatório, inferno, inferno, céu, paraíso. Mas eu penso a temática medieval com uma crítica social que é o que acrescenta. Mas mesmo no nisso que ele é inovador. Essa temática não acaba totalmente, não é? Portanto, no 400, o que é que tu tens no 400? Tens um autor que a maior parte das pessoas deve estar convencido que é do Renascimento, que é Botticelli. Sim. O pintor Botticelli. Se as pessoas perguntarem assim de repente, ele é de que altura é Renascimento, não é nada 100 anos antes. Pronto, não interessa, porque a gente também não dá muita importância há 100 anos. Mas o Botticelli já tinha aquela temática, já ia pegar no Nascimento de Vênus e naquelas temáticas clássicas. São muito boas. Ou depois, enquanto o Dante ainda tinha uma temática muito, muito inspirada no que é o pensamento e a vida medieval, que é essa da condenação, céu, inferno, purgatório. Nós depois temos um autor completamente renascentista, muito mal visto, aliás, porque o nome dá origem à adjetivação de maquiavélico, que é o Maquiavel, que no fundo faz uma análise pragmática do Estado. E fazendo uma análise pragmática do Estado, da força do príncipe. O que é uma diferença grande do que vai existir depois, até no tempo iluminista, os iluministas também de certa forma tributários do que foi o pensamento humanista, mas alguns iluministas, ou alguns do período iluminista, designadamente Rousseau, ou mesmo Voltaire, mas sobretudo Rousseau, já olham para o cidadão e para as pessoas. Aqui é o contrário. Maquiavel é o príncipe. Exatamente. É o príncipe e o Estado. E interessa é a força do Estado, mas e não tanto... Tu tens escritores e pensadores que são completamente do tempo, quer dizer, do século, do que se chama Renascimento. São nomes que ficaram... Erasmo, por exemplo. Erasmo de Roterdão. O Pico de la Mirandola. Que é, aliás, no final do século XIX, princípio do século XX, para se dizer que uma pessoa era muito bom estudante, chamava-se um Pico. Referente-se a Pico de la Miranda. Francis Bacon, que é o outro grande, não é? Thomas More, que acho que já falaste dele. O Giordano Bruno, que aliás acabou queimado na fogueira por heresia. Por heresia, o que também não era difícil na altura. O Etienne de la Boétie, que faz um opúsculo fantástico, é o discurso sobre a servidão voluntária, não é? E depois o seu discípulo, ou amigo,
Michel de Montaigne, que é absolutamente notável. O francês, Michel de Montaigne, que é absolutamente notável. É tão notável que ele escreve uma coisa que ainda hoje é verdade. Quer dizer o seguinte: os intelectuais preconceituosos escrevem com palavras muito difíceis para não se ver a vacuidade que existe dentro dos seus pensamentos. Isso é uma grande verdade. É uma grande verdade ainda hoje em dia. Apesar da frase ser rebuscada. mas é... Na altura as frases não eram assim tão rebuscadas, agora é que são. Agora é que parecem. De uma forma muito. Mas falaste aí em Fogueira e falaste em dois personagens fundamentais, Erasmus e Thomas More, ou Thomas Moros, não é? Thomas Moros. Que, como latinizado. Ele foi impresso, a grande obra dele, não é? Utopia. Foi impresso pelo Erasmo de Roterdão. Sim. Nunca conseguiu ser impressa. Aliás, ele foi condenado à morte na Inglaterra por não aceitar o E era justamente isso que eu ia dizer. É porque são dois personagens não só muito coerentes, como muito íntegros, como corajosos. Exato. Porque ambos sofreram as consequências. O Erasmus começou por criticar os excessos aqueles papas que até eram grandes mecenas, não é? O Leão X Médicis e tudo isso, mas criticou-os e sofreu consequências com isso. Era uma família de Florença, além do mais. Sim, exatamente. Florentina. Aliás, como o Lourenço, como o meu homónimo Lourenço Médicis. Que, aliás, traz também para a história uma coisa perversa, que é o presente florentino. O presente florentino tinha o significado do presente envenenado. Exato. Porque eles se envenenavam literalmente, quer dizer, ofereciam tomar lá uma tarte, puma, caiu. Eu não vou voltar a contar aquela história dos Borgia, porque já contei cá aquela do Papa Della Rovere e o Cardeal Della Rovere, mas é por aí. É por aí. Os Borgia também eram frescos, digamos. E depois em Portugal também houve algum renascimento, não é? Acho que, por exemplo, coisas. Torre de Belém é claramente renascentista, aquele neogótico. Sim, Manuelino. O Grão Vasco, o pintor, é também dessa ordem. Os Painéis de São Vicente são completamente do tempo da Renascença, não é? Daquilo. Mas com grande influência de Borgonha, até pelo próprio casamento da filha de Dom João I, de Isabel de Portugal. Bicos, que também tem uma grande influência do Norte da Europa, no sentido da arquitetura. Casa dos Bicos, que ainda está lá, para quem quiser ver, agora é a Fundação Saramago. Portanto, nós tivemos alguma influência essa que foi muito destruída pelo terremoto, não é, de Lisboa, porque o terremoto em 1755 deu cabo de uma série de edifícios, de arquitetura e de quadros, de incêndios e aquela toda, porque Lisboa, curiosamente, na altura do Renascimento, Lisboa era uma das cidades mais ricas do mundo. Pois era. Não é? Os descobrimentos, que a gente não pode falar porque é racismo, não é racista, é colonialista. Os descobrimentos são um grande impulso, são um grande resultado e também um impulso no Renascimento. A ideia de que a Terra é só uma. A ideia de que a viagem de circunnavegação, que é em pleno século XVI, portanto já no fim, no tardo ao Renascimento. Mas antes disso, as descobertas, a ideia da necessidade científica, de haver ciência, de haver instrumentos científicos precisos, essa ideia também é muito do Renascimento. Sim, é uma ideia de expansão, de cosmopolitismo. Aliás, até as nossas trocas, que nós muitas vezes quando falamos na época das descobertas, falamos essencialmente da nossa expansão atlântica, mas esse tempo também pressupôs uma grande ligação, como estávamos aqui a falar com a Flandres, não só por o casamento da princesa portuguesa, Dona Isabel de Portugal, filha de Dom João I, com o Duque da Borgonha, como porque em Antuérpia nós tínhamos uma feitoria. E a feitoria de Antuérpia, por exemplo, onde teve Damião de Góis, um dos nossos principais, o nosso principal humanista, com outros, com João de Barros, com Camões, como é óbvio, mas Antuérpia foi fundamental até para chegar até nós o espírito humanista, quando, por exemplo, em Espanha, como tu bem falaste, no caso de Aragão, a influência vinha sobretudo de Itália. Aliás, pela própria relação com o... Exatamente, porque o rei de Aragão era rei de Nápoles e das duas Sicílias, coisa que, aliás, se transmitiu depois ainda para o Carlos V, Carlos I de Espanha, sim. E para os Filipes. O Carlos V fica com a herança aragonesa de parte do avô. E o nosso Filipe consegue ser rei da Península Ibérica toda, dos Países Baixos e de Nápoles e as duas Sicílias. Fora as colónias, não eram, mas as descobertas todas dos portugueses e sim, era verdadeiramente um império onde o sol nunca se punha. Exatamente. Mas nós aqui na Renascença
e eu aqui na introdução falei da questão da importância que teve o assédio turco a Constantinopla e a saída de uma série não só de intelectuais, certo, e de pensadores bizantinos e que vêm para a Itália, muito para Florença, não é? O berço é Florença. Sim. Se eles não tivessem vindo e se não tivesse havido uma redescoberta do gosto e do interesse pelos clássicos em Itália, muito provavelmente, e mais uma vez isto é uma especulação, poderia não ter acontecido assim, parte do legado clássico tinha-se perdido, porque em 1453 Constantinopla cai. Certo, mas quer dizer, mas isso é verdade, mas por exemplo, em 1486, que não é assim tanto tempo depois, são 33 anos. 33. São 33 anos, o Piccolo de La Miranda faz um opúsculo que é famoso, chamado Sobre a Dignidade do Homem, não sei como é que se chama em português, mas chama-se De Hominis Dignitate, portanto, oração para a dignidade do homem, ou elogio da dignidade do homem, em que pela primeira vez, depois daqueles tempos de Idade Média, a Idade Média caracteriza-se muito por uma espécie de comunismo. Mas é verdade, quer dizer, interessava mais o conjunto, sim, até porque tinham passado por coisas... É orgânico, não é? Tinham passado por coisas como a peste e aquelas coisas, e que era muito importante. Orgânico, sim. Era muito orgânico. E aqui, o que nasce verdadeiramente no Renascimento também, além das grandes revoluções, aliás, culturais, científicas e escolares, porque também muda completamente o sistema de ensino, sim, a escolástica é a ideia do homem, é a ideia do homem e da sua dignidade ser central. Sim. Quer dizer, isto naturalmente e de que cada homem é um ser único. Isto naturalmente, quer dizer, continuando e ao longo de vários anos e séculos, limita os poderes externos ao próprio homem. Claro. E essa limitação vai-se fazendo até chegar de facto aos Henrique, se tu reparares na arte, não é? Se tu reparares na arte, até a própria forma, o tratamento que se dá ao ser humano, em que começam retratos em que tu consegues distinguir as pessoas, porque na Idade Média tu vês, por exemplo, vamos imaginar Afonso X. Sim. Tu olhas para o ar dele inexpressivo e podia ser Afonso X ou podia ser o nosso Afonso II ou XI, porque eles são todos iguais. Apesar de eu gostar muito da arte medieval. E o que há depois é essa individualidade em que nós, na Renascença, temos retratos e conseguimos distinguir perfeitamente as pessoas. Havendo também aqui um outro aspecto que eu estava a pensar agora, enquanto estavas a falar nisso, até nas contradições e nas representações e na individualidade no tempo do humanismo, é que vários reis, e falámos agora aqui de Carlos V, neste caso, imperador, que patrocinou as artes e nesse aspecto acompanhou o humanismo, como Francisco I de França, não é? Que também acolheu Leonardo da Vinci. E, por exemplo, Carlos V com Tiziano. Tiziano foi um dos pintores imperiais, pintou a Imperatriz Isabel de Portugal, mas no campo das mentalidades eles eram absolutamente dogmáticos e manicaístas, ou seja, um Erasmus de Roterdão, um verdadeiro humanista que se procurou distinguir até pela tentativa de fazer pontes entre católicos e protestantes. A tentativa de criar síntese e o que os unia e não o que os desunia. Isso foi completamente rejeitado tanto por uma parte como por outra. Ou seja, este foi também um tempo em que, infelizmente, esta evolução do pensamento e também esta centralidade do homem não foi acompanhada também por uma... Não, por Erasmo foi, mas por outros não foi acompanhada também por uma maior tolerância face ao pensamento dos outros. Ou seja, se a Idade Média era orgânica em termos de pensamento, no tempo humanista, a nível de poder, não. Não, quer dizer, a nível de poder nunca foi, nunca tinha sido. Eu acho aí é que não há... Quer dizer, as coisas começam por nascer, de facto, em boa verdade, o conhecimento dos clássicos e, sobretudo, dos clássicos gregos, o Avicena, Averroes, isso é tudo século XIII e século XII, século XIII. E no Al-Andalus. Pois, e no Al-Andalus. E vêm muito também do próprio Egito, que tinha sido grego, não é? Exato. A dinastia dos Ptolomeus. A Cleópatra é a mais conhecida da dinastia dos Ptolomeus, e que era um general Ptolomeu, que era general do Alexandre. Quer dizer, isto é tudo... Sim. A gente começa a andar para trás da história, isto é tudo
está tudo ligado, são todos primos e generais uns dos outros. E isso começa tudo aí. Mas depois, quando chega verdadeiramente àquela ideia que mais tarde se faz do Renascimento, porque o Renascimento em si não tem a ideia que está a renascer absolutamente nada. Tanto que ele é batizado mais tarde. A posteriori. E hoje diz um homem de Renascimento aqueles homens que sabiam tudo. O maior era o Da Vinci. Era o Da Vinci. O Da Vinci sabia de facto tudo. Sabia desenhar, então, sabia escrever, aliás, da direita para a esquerda e em forma de espelho. Sabia de fazer maquinetas, voadoras, canhões, sei lá. Ou seja, se ele fosse um homem do século XVIII, teria um saber enciclopédico. Era um saber enciclopédico. Só que na altura cava na letra. Não havia enciclopédia, porque ela foi só no século XVIII é que ela foi desenvolvida pelo Diderot, D'Alembert e por essa gente. E, portanto, a ideia do homem do Renascimento e do Renascimento, o Renascimento de facto é um corte com quê? Eu acho que o Renascimento é também uma libertação, se tu quiseres, é uma libertação daqueles anos em que foram muito dominados pela peste, porque é a partir daí, é daí para a frente, é aquela dizer, pronto, acabou. Não é como nós acabar a Covid, é acabar em milhões de mortos, quer dizer, e cidades fechadas, tipos que cercavam cidades e atiravam lá para dentro cadáveres infectados. Mas isso claramente o século XIV é um século... Esse sim é um verdadeiro... Não é? E é verdadeiramente o século XIV se nós quisermos chamar alguma idade ou algum século das trevas, é o século XIV, não o XIII, por exemplo. Sim. Porque a Idade Média também é uma idade que não é plana. É muito mal estudada e mal estudada e mal compreendida. Mas o século XIV é justamente a falência desse modelo feudal que deixou de fazer tanto sentido. Claro. A falência do modelo universitário baseado na escolástica. O Trecento. Também, que funcionou muito bem no século XIII e atingiu auge no século XIII e depois entrou em decadência. E todos estes humanistas vão acabar por desenvolver o seu pensamento e a sua atividade graças aos mecenas. Certo. Portanto, individualmente, isso foi fundamental. Mas repara, no século XV começam o quê? As viagens marítimas. Sim. Tanto em Portugal como em Espanha, no século XV. Há uma certa liberdade que não existia antes, não é? E que mais tarde, depois, no século XVI já, e depois sobretudo Martinho Lutero ter afixado eu penso que é 1519. Ou 17 ou 19. 17, sim, é um número ímpar, isso é 17 ou 19. Na Catedral de Wittenberg. Sim. A partir daí, a reforma e a contra-reforma tornam outra vez um bocado fechado tudo isto, não é? Sim, voltam a pôr as coisas num plano manicaísta. O Giordano Bruno, as perseguições ao Galileu e essas coisas todas são já depois disso. Mas há ali um intervalo temporal que parece pouquinho, mas mesmo assim ainda são para aí uns 100 anos ou talvez menos um pouco, em que há uma certa liberdade individual. Não a liberdade que a gente tem hoje, em que cada um pode dizer o que quiser, mas, quer dizer, pode-se pôr em causa determinados, até dogmas religiosos e dogmas científicos e tudo isso, e progride-se imenso, não é? Henrique, e sobretudo há um pensamento fora da Igreja, ou seja, há um pensamento fora do religioso. É isso que permite, não é? Aliás, isso que o permite. E também, mais uma vez, sendo possível que os pequenos Estados, por não estarem tão constrangidos pelas grandes potências, pudessem, inclusive, desenvolver um pensamento próprio e foram eles que o fizeram durante o século XV, porque no século XVI todas estas unidades, a Inglaterra, depois da Guerra das Duas Rosas, volta a consolidar-se. França também, depois daquele tempo todo do século XV complexo, volta a ser... são Estados modernos, a formação dos grandes Estados modernos. E com este voltam a ter protagonismo. Aliás, vê-se no caso italiano o que foi a grande disputa entre Espanha e França pelo domínio do espaço italiano, que começa logo em finais do século XV. Por Milão, o Milanado, os reis de França, Carlos VIII, depois Luís XII, Francisco I. Saboia, que é também sempre disputada. A parte de Saboia, a parte norte do Ducado de Veneza, ou da República de Veneza. Depois também passam os Habsburgos, passam também a dominar um bocado daquilo, e depois entramos noutra fase já completamente diferente. Mas, digamos que há ali como eu disse, quer dizer, há ali uma parte que tem a ver com... Até tem a ver com isto, com as repúblicas, não é? Acabaram. Exato. A República de Veneza e a República de Florença eram repúblicas. Sim, repúblicas aristocráticas, mas eram repúblicas. Eram repúblicas. Só sobrou a República de São Marino, que é uma coisa que não existe. Sim, uma coisa inexpressiva, mas que ainda lá está. Ainda é a lembrar-nos que... Ainda é independente, que a MEM, não é? Ainda é um país.
E o resto, depois, nos séculos seguintes acabou e só voltou depois no século XX a ser verdadeiramente república. Agora, o que é que se pode dizer ainda sobre a questão do humanismo como ideia e do renascentismo como ideia humanista? Além de colocar o homem, e aqui homem, atenção, que homem é homem e mulher, sim, não é ser humano. Ser humano. Não é o homem. Quer dizer, embora naturalmente na altura não houvesse direitos das mulheres como hoje se entende. Sim. Claro que não existiam absolutamente nada. Quer dizer, Nem das mulheres, nem do homem nem comum do também homem não tinha comum grandes também não tinha direitos. Não é? Só os aristocratas é que tinham direitos. E só os aristocratas é que pensavam, e o homem comum levantava-se. A gente muitas vezes, aliás, poucas vezes pensa nisto. O final do século XIX, em alguns países, e ainda hoje só em alguns países isso acontece, não acontece em todos, mas é o primeiro onde o homem comum se levanta de manhã sem a preocupação de saber o que é que há de comer. Sim. Não é? Porque já tinha estoque. Sim. Mas hoje, em muitos países, a principal preocupação das pessoas ainda é o que é que eu vou comer nesse dia, não é o que é de comer na reforma, ou daqui a 30 anos, ou daqui a 10 anos, ou para a semana. Sim. É já nesse dia. E, portanto... Como é que hão de sobreviver a esse dia? Sobreviver a esse dia. E um dia de cada vez. Carpe diem, não é? Sim. Gozo ao dia, porque é de facto... E o que traz a renascença, o renascimento, aliás, para este tipo de ideias é o seguinte: os homens são dotados, e que depois se vai no iluminismo, de facto isso é completamente afirmado praticamente como lei universal, os homens são dotados de alguns deveres de alguns direitos naturais. Claro. E os grandes pensadores, como o Thomas More, como já aqui falámos dele, o Erasmo de Roterdão, como mais tarde Mas o direito natural, mesmo durante o Antigo Regime, fez escola e tinha importância. Não, claro. Ao direito divino. Estás a falar do Antigo Regime, não é o nosso. As pessoas perguntam. Não. O Antigo Regime é o que cai em 1789, não é outra senhora. Confundem o Antigo Regime com o regime de Salazar. Na história, o Antigo Regime é o regime anterior à Revolução Francesa e Americana, não é? Exato. Aí havia direito natural já. Sem dúvida, e presente. E havia direito natural. Aliás, até em Portugal, no século XIV, esse direito natural não é inteiramente exposto pelo João das Regras e o Álvaro Pais, mas é quase exposto, quando diz que o rei só é rei se tiver a graça de Deus, mas tiver também, digamos, a tolerância dos homens. Sim, é quase a teoria do consentimento, que é uma teoria já de século XVII e XVIII, portanto já é muito avançado. Mas há aqui um outro aspecto curioso, é que muitas vezes estes tempos históricos vão sucedendo sempre por ação-reação, ou seja, a um tempo de maior tendência orgânica ou de menor capacidade de olhar para o ser humano enquanto tal, sucede-se outro que é exatamente o contrário. E a seguir à Renascença vem um tempo barroco, que é um tempo de contra-reforma, e é um tempo que se corta com muito do que foi o pensamento humanista, mas há outro que continua e que prossegue e que é um legado que se mantém e que depois evolui no século XVIII pelo iluminismo, e essa ideia também não é estanque. A gente pode ter sempre uma ideia da história no sentido de sermos otimistas ou pessimistas. Repara que o Augusto Conte, no século XIX, um positivista? Que era era o pai. Era o pai do positivismo. Pai, mãe, avô e tio e tudo. Era o teorizador. Era o maior positivista do mundo. Como achava que a história caminhava sempre para melhor, coisa que aliás o Marx também postulou e outras pessoas, como achava que a história andava sempre para melhor, andava à procura na história de pequenos sinais que pudessem dar uma melhoria. Então ele esbarrou com o problema da Idade Média. Em que é que a Idade Média era melhor que a Antiguidade Clássica? E eu descobri uma coisa, que de facto é verdade, que disse, pela primeira vez, com a Igreja, houve um elevador social que não passava pelo nascimento. Ou seja, uma pessoa podia nascer pobre de meter dó e acabar cardeal. Isto é verdade. Sim, não era aquela coisa do eu sou dos Júlios, tu és aquelas coisas que vinham aí das tribos, não é? Tu és dos Caios, tu és dos não sei quê, e nós é que formamos o Senado. E não há mais cá da tribo. Sobretudo, houve algo muito importante para esse elevador social, que foram as universidades. Exatamente. Caso alguém na universidade mostrasse essa capacidade, poderia... Sim, olha as universidades eram da Igreja, basicamente, não é? Tanto que as universidades eram...
eram autorizadas pelo Papa. Pelo Papa, era exatamente. E portanto, estavam na dependência de um bispo. A Universidade de Paris estava na dependência do bispo, e por exemplo. Coimbra. E a de Coimbra. Mas a questão é que, quando se fala do despotismo, do ancien regime, não é? Aí também há um caminho que faz o direito natural e que faz o próprio rei sentir-se como servidor. Aliás, o Carlos III de Inglaterra agora utilizou essa expressão. Sim. Estou aqui para servir e não para ser servido. Isso era uma frase. Não, é quando o rei se sente parte de um todo orgânico. Exatamente. Portanto, tem o rei como... E tu vais ver, e tu se andas muito à procura, aquilo também tem coisas melhores do que o anterior. Mas isto não quer dizer que a história progrida, porque a história também regride, não é? Sim. E em relação a muitas coisas de Roma, a Idade Média foi um retrocesso. Em relação a muitas coisas depois, quando a gente vê até na Guerra dos 30 anos e antes da Guerra dos 30 anos, são retrocessos em relação ao Renascimento. Sim, mas não só. Quando há, por exemplo, uma queda de outras civilizações mais antigas, sei lá, desde a Mesopotâmia ou Egito, há sempre uma sensação de vazio quando um grande império, ou por si, ou porque é destruído, ou porque é conquistado, ou porque ele também acaba por entrar em decadência. E isso é claro, porque a civilização clássica foi nuclear. O Império Português, aliás, mas também, na verdade, nós também tivemos o Império, ou pelo menos pensávamos que tínhamos, que era do Minho a Timor. Eu ainda aprendi assim, não é? Sim, era do Minho a Timor, o nosso Império, agora é do Minho ao Algarve, e olha lá. Quer dizer, tínhamos mais condições para ser ricos do que na altura, mas também não somos. Mas também não. Mas a verdade é que quando cai um império há sempre essa sensação de vazio. Tens razão. Mas nascem muitas coisas também. Nascem muitas ideias, fervilham muitas hipóteses, muitos caminhos, e alguns deles são fabulosos. Uhum. E são avanços fantásticos na história, ou na relação, nem digo na história, nas relações entre os homens e nas relações e na liberdade pessoal. Eu acho que esse caminho de liberdade pessoal é que foi talvez o maior legado da Renascença. Até porque, ao contrário da Antiguidade... Um caminho clássica, até à liberdade pessoal que já na altura ainda não era... Que não era claro. E que ao contrário da Antiguidade clássica, não havia escravos. Ou melhor, havia, mas não eram significativos. Não era como na Antiguidade clássica, em que os escravos eram a maior parte da população de qualquer cidade. Centro urbano, sim. Claro. Não era assim no Renascimento. Foi assim depois, mais tarde, com as colónias e com isso tudo, e com a necessidade de trabalho de escravo para grandes plantações e grandes coisas. Mas sim, mas na gênese do Renascimento, em Florença, ou isso não era... Sequer, praticamente não existiam. E eu acho que talvez aí essa ideia de liberdade tenha nascido aí. E essa ideia depois nunca morreu. Sim, manteve-se mesmo no tempo barroco, depois no iluminismo. Exatamente, e depois o iluminismo é uma espécie de renascimento do Renascimento. Sendo que no iluminismo já existe um elemento que separa completamente, enquanto os humanistas foram claramente cristãos, acreditavam num Deus, mas também num foco humano, ou seja, de uma não intervenção diária e constante de Deus na vida dos homens. Os homens tinham capacidade de gerir a sua vida sem uma intervenção constante de Deus. No caso iluminista, muitos dos iluministas não são... Não são crentes. Não são crentes. Mas repara que o terremoto de Lisboa e aquelas discussões que passam muito pelo Voltaire e o Leibniz e aquele suíço que agora não me lembro o nome, mas depois já vou dizer, e que não é o Rousseau. Não, Rousseau, depois estava a pensar no Rousseau, mas não é, esse é do outro tempo. Não, eu já te digo quem é. Passa muito por essas discussões, acaba por fazer separar o mal moral do mal natural. Não é? Portanto, o mal moral é uma coisa e o mal natural é o outro. E acaba com aquela ideia que tudo são castigos de Deus e tal. Que isso ainda é no antigo regime. Ainda é no antigo regime. Mas no novo regime, já depois da Revolução, o Robespierre morreu alguns dias depois de ter levado avante uma ideia que tinha, porque ele achava que as pessoas não podiam viver sem um Deus, que era a festa do Ser Supremo. Exato. Tu lembras-te? Não eras vivo. Ainda não era nascido. Eu também não. Mas lembro-me de ler. Ele organizou uma festa enorme do Ser Supremo, porque achava que era muito bonito. Aliás, o próprio Tocqueville dizia isto do ateísmo é um luxo. Tinha que haver um panteão. Dar as classes ilustradas. Era preciso um panteão, era preciso uma divindade qualquer. E fez o panteão, verdadeiramente o panteão. Exato, foi dessa altura. É dessas alturas.
E panteão, na origem, quer dizer a casa de todos os deuses, não é? Exato. E portanto, quer dizer, essa ideia de nunca abandonou completo. Isso talvez só no século XX. Só no século XX. E, curiosamente, em regimes muito pouco recomendáveis, que isso é que é curioso. Como o nazismo, que era... Sim, e depois o comunismo stalinista, e chinês, e até o mussolinismo, porque o Mussolini não era... Quer dizer, primeiro ele faz ao Papa, ele quase que prende o Papa, e depois é que o Papa também não era bom da cabeça, salvo seja, e acabou-se por encostar um bocado ao Mussolini, e isso criou também muitas dificuldades. O Mussolini teve sempre ali coexistir também com a influência grande que a Igreja Católica tinha em Itália. Mas não foram regimes muito saudáveis também, aquele regime em que não se cria em nada. Porque, quer dizer, uma pessoa tem que ser livre, mas para viver em sociedade, mesmo que seja a sociedade, tem que reconhecer que há algo acima dela própria. Nem que seja a sociedade, não estou a dizer que tenha que ser Deus. Porque se ele não reconhecer e achar que a sua liberdade é ilimitada... É a anarquia. Por isso é que o Dr. Soares, quando voltava, estava sempre a dizer: a minha liberdade termina onde começa a liberdade dos outros. Exatamente. E isso tornou-se uma frase feita. Senão é uma anarquia. Mas é verdade, porque senão, se não for assim, não há liberdade para ninguém. Anarquia. E portanto tem que haver limites. Eu aqui sob a época do Renascimento, ficava-me com 2 ou 3 pontos. O primeiro é essa ideia, ou afastar essa ideia que no tempo medieval não havia um conhecimento dos clássicos. A segunda, porque é que em Itália existiram condições propícias ao nascimento e ao florescimento do novo tipo de pensamento que tinha o homem como... claro que isso vem de Constantinopla... Fica de certa forma. Obviamente que a Itália ficou sempre... Eu não estava a perguntar, estava mesmo a afirmar. A afirmar, sim. Não, e que em Itália ficou sempre um legado maior do tempo clássico do que noutras zonas. Aliás, porque as cidades-estado italianas mantiveram-se até muito tarde. E que esse legado tem condições propícias para florescer, não só muito pelo contacto até com Constantinopla e com os gregos que saíam de uma Constantinopla cercada pelos turcos, como porque o final do século XIV e o princípio do século XV foi propício à afirmação de estados de média dimensão e ao florescimento inclusive de mecenas que permitiram que uma série de pensadores pudessem trabalhar fora de um ambiente universitário que era demasiado espartilhado pela escolástica. Ou seja, esse acabou por ser, com este conjunto de situações, com a redescoberta dos clássicos e com um ambiente económico e político propício, acabaram por ser as bases que ajudaram ao desenvolvimento do pensamento renascentista, que manteve o seu legado e que não desapareceu, apesar dos movimentos posteriores, do tempo da Contra-Reforma e do tempo barroco, e felizmente é um legado que chega até hoje, não é? Muitas pessoas hoje em dia proclamam-se como humanistas e fazem falta... Sem saber que isso umas mais conscientemente, outras menos. Protágoras. Mas ainda bem que o fazem, não é? Precisamos cada vez mais de humanistas. Henrique, não sei se tens algo a sugerir. Não, eu tinha só a sugerir que lessem o Protágoras. De resto, eu já sugeri que fossem ler o livro do Lourenço, cujo lançamento... irremediavelmente faltei, porque estar em Viseu. Marquei-te falta, o teu lugar ficou lá. Mas está bem, mas estava lá o teu nome, mas não. Sabes que eu ainda não consegui estar em 2 lados ao mesmo tempo. Estou a treinar, ainda não consegui. Um dia traz um avantar que fará isso. Eu sugiro então um romance histórico. Foi um romance histórico que eu já li há algum tempo, da Sextante, uma editora onde eu também já editei. Este romance chama-se Bomarzo, é de Manuel Morrica Laénez, que é a história do Duque de Orsini. Quem foi o Duque de Orsini? Foi um desses príncipes italianos do tempo da Renascença que tinha um defeito físico, ele era corcunda, e tinha um grande defeito moral que, ao ser completamente imoral. É uma história muito interessante passada na Itália do século XVI. Eu não sei se o livro ainda é de fácil acesso, mas se puderem, recomendo-os que leiam. E há uma ópera Bomarzo. Há uma ópera sobre este... Podem ver também. Muito bem. Ficamos hoje por aqui. Henrique, nós até para a semana. Até para a semana. Este programa tem o apoio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Salomé Rita. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço.
Este podcast tem o patrocínio de Germano de Souza, o Laboratório de Portugal.